É natural do homem buscar respostas para suas perguntas a respeito da vida. E na medida que o mesmo vai obtendo elas, ele vai moldando o seu caráter segundo as respostas que lhe é concedida. Essa prática ela é uma prática que ela é chamada de filosofia ou filosofar. A filosofia ela é a arte da indagação, da pergunta, dos porquês. A filosofia ela surge por volta do 6º século antes de Cristo e ela ali surge mais com um caráter voltado para a cosmologia, para a criação, para a natureza. Perguntas do tipo, de onde veio as coisas criadas que nós contemplamos na natureza? Como elas surgiram? De onde veio? Qual o sentido delas? Esse período é chamado de período pré-socrático, onde nós vamos encontrar ali pessoas que nem o próprio Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da história, Heráclito, Parmênides, os pré-socráticos, e também nessa lista encontramos o conhecido Pitágoras, o saudoso Pitágoras. Como eu falei, a filosofia surgiu voltada para o aspecto da criação, da natureza e do cosmos. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a surgir, segundo os historiadores. Mas foi através e a partir de Sócrates que vai a filosofia buscar uma especulação voltada para o homem, para o campo antropológico, considerando vários aspectos como o ontológico, como o epistemológico, o ético, enfim, com o homem como ser social, como ser político. Como eu falei, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a surgir na história. Mas foi com Pitágoras que o termo filosofia foi acunhado, e não por Tales de Mileto. Mas Sócrates ele recebe o destaque como o pai da filosofia porque ele aplica a filosofia voltada para o homem, para o campo antropológico, como eu acabei de falar. Sem sombra de dúvida, a filosofia tem seu lugar na história da raça humana, porque é na filosofia onde o homem abre mais a mente buscando especulação a respeito da vida. Mas nós devemos entender que a filosofia ela não é o checkmate da questão, ela não é aquela que vem resolver todos os tabus do ser humano. Até porque nós dependemos de outras áreas também para a construção do conhecimento dentro de um aspecto sociológico a respeito do mesmo. É na filosofia que o aspecto da razão começa a ser aplicada no sentido científico, trazendo o homem a ousadia de especular a respeito da vida. Porque até então, antigamente, na antiguidade, todas as respostas que o homem buscava através das suas perguntas a respeito da vida era aplicada e através do mito, através da crença, da religião, dos deuses, o panteão dos deuses lá em Roma, como era chamado. Então a filosofia surge com esse aspecto da razão, de buscarmos adquirir respostas para as coisas da vida, como eu acabei de falar. Mas na realidade o que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo não é bem da questão da filosofia em si, mas sim tratando a respeito do que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Nessa passagem descrita na Bíblia, o apóstolo escreve dizendo que o cristão ele não deve deixar ser enredado pelas vãs filosofias da vida. E vãs filosofias, mesmo a filosofia e as filosofias tendo o seu lugar na história do homem, na sociedade, mas quando Paulo diz que não devemos deixar que as vãs filosofias nos enredem, as vãs filosofias na realidade são filosofias, independente de qual seja, mas que vêm a querer alijar Cristo da história, tirar o Senhor Jesus do cenário, colocando o homem como o único ser racional e capaz de conduzir a sua própria vida. Nós poderemos observar que, além desses pensadores que eu citei aqui, dentre outros, por exemplo, no período da Idade Moderna e considerado também os filósofos da atualidade, considerado como a pós-modernidade, mas fato é que a fala de Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz respeito a toda a filosofia em toda a história, filosofias que se contrapõem ao pensamento de Cristo Jesus, se contrapõem ao Evangelho. Então nós devemos nos moldar com as armaduras do Espírito contra as vãs filosofias. Como eu falei, a filosofia e as filosofias têm seu lugar na vida do homem, com certeza, sem sombra de dúvida, não questiono esse ponto. Mas quando voltado para o contexto do cristão, ele deve estar com o capacete da salvação, capacete que pensa, que raciocina, colocando Cristo à frente de qualquer filosofia. Então, busquemos conhecimento, busquemos as filosofias como entendimento para a nossa vida.
mas entendendo que há uma suprafilosofia, que é a filosofia de Cristo Jesus para as nossas vidas, que é poder de salvação para todo aquele que crê, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, diferente daqueles que rejeitam o evangelho da salvação, conforme diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas é salvação para aqueles que buscam a fé em Cristo Jesus, o seu baluarte e a sua coluna. Que Deus nos abençoe.